Eu vi outro dia, vocês acompanharam, o ministro Barroso falando em segurança pública lá em Davos. Não, porque nós, progressistas, precisamos nos preocupar agora com a questão da segurança pública, que não pode ser um assunto que nós não tocamos. Lógico, todas as pesquisas de opinião no Brasil demonstram que segurança pública é o tema mais premente. Daqui da galera no escritório, se eu for botar no último ano, 30% a 40% das pessoas foram assaltadas. Só da galera que trabalha comigo aqui no escritório. São Paulo tá uma chuva de assalto. É assalto, o tempo do assalto à mão armada, é roubo de celular, é invasão de propriedade. Volto a falar, fizeram a mãe da Amanda de refém ontem. Isso se for um crime comum, tá? Então o Barroso começou a falar disso. De uma maneira desajeitada. Eu falei, o que vai vir dessa turma? O que vai vir de política pública de segurança? E aí já chegou o primeiro pacote. Lula e Dino falando em descriminalizar, na prática, né? Porque eles querem, vamos dizer, querem tirar a prisão, a pena de prisão, pra furto. Então o cara foi lá, roubou teu celular aqui, ali e tal. Não, vamos criminalizar. O Lula chamou de humanizar. Nós vamos humanizar essas questões. Então você imagina, de um lado, El Salvador aumentou a punição, foi pra cima das gangues, destruiu o tráfico. Crime, caiu pra caramba. Do outro, no Brasil, a estratégia vem sendo, olha, percebam, vamos humanizar as penas, já seguindo a linha que nós temos de um liberou geral, de uma quase descriminalização de tudo. Ninguém no Brasil praticamente é preso. Então o jogo tá dado. A gente está incentivando a criminalidade e o PT, ele, falando em segurança pública, propõe uma hiperleniência com o cometimento de crime. Isso é, assim, não é que vai dar errado, isso é assim, eu tô surpreso, porque eu poderia ter medo até deles começarem a acertar, é ou não é, Júnior? Tipo... Você tá surpreso com o quê? Não, olha só, eles começaram a falar de segurança pública, eu falei, pô, eles poderiam começar a acertar. Vai que o PT, oportunisticamente, como já fez com outros temas antes, fala assim, não, vamos ter uma nossa agenda meio linha dura com o PT, sabe, vamos pra cima, tá? Vamos pra cima da bandidagem. É impossível, porque eles têm algumas... não sei se você lembra, né? Mas o PT tem algumas relações cabulosas com alguns setores da sociedade. Então, ele não tem como fazer isso. Não tem. E isso ficou muito claro. Essas falas do Lula são as falas de alguém que quer criar um liberou geral no Brasil. Vamos ouvir. A coisa que eu mais via passar na frente da minha casa em época de eleição era uma dessas jamantas grandes, sabe? Com uma grade, como se fosse uma gaiola, com artistas fantasiados de preto, sabe? Para dizer que bandido bom era bandido morto. Bandido bom era bandido que tinha que pegar prisão perpétua. Sabe? Eu não sei por que alguém não propôs, vamos fazer como era antigamente, procura-se vivo ou morto. Divulga a cara de todo mundo. Boa ideia, hein? Tipo, o Lula o presidente não tô entendendo, Lula. Qual é a parte ruim disso aí? Sabe, coloca nos potes e fala vivo ou morto. Isso não é polícia. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes e jogar muito pesado. Joga muito pesado, eu não sei como. Por isso é que eu trouxe o ministro, da experiência dele agora, sabe? E um desses aqui, como é que a gente vai jogar pesado para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado? Ai, que guerreiro, né? Que guerreiro. Lula, você toparia... Assim, a gente sabe muito bem que determinadas facções criminosas, determinadas facções que trabalham com tráfico e ocupação territorial aqui no Brasil, elas têm relações cabulosas com amigos seus, né? Inclusive você foi fazer campanha. Essas organizações, elas no caso têm relações internacionais muito óbvias. Elas exportam drogas, elas são repassadores, elas produzem. Elas têm relações inclusive com outros países da América Latina, com os Estados Unidos, com África, com Ásia, com Europa. Você está falando dessas organizações? Ou não? Digite no comentário se você acha que o Lula não está falando dessas organizações. Ele está falando de alguma coisa nova que a gente nem sabe o que é. Ou digite 2 se acha que o Lula tá falando sim das facções criminosas do Brasil. Que o Lula tá sendo corajoso. Ele falou, eu vou dar uma humanizada no pequeno crime, né? Mas assim, eu vou pra cima, vocês sabem de quem? Do pai do Oruan, né? Da turma do pai do Oruan, o Trapper. Eu fiquei ainda mais curioso quando eu vi o discurso similar saindo da boca do Flávio Dino. Porque o que acontece, né? Esse teve até visita
né, recebeu visita, não ele próprio, mas o ministério dele recebeu visita dos representantes dessas organizações, que eu imagino que são internacionais também, tá? Olha o Sérgio Leopoldo digitando 2, acha que o Lula quer ir pra cima do tráfico, né? Então o pessoal majoritariamente digitando 1 aqui, o que eu acho natural. E aí eu coloco pra galera aqui, né, de forma muito, muito, muito honesta. Você não vai dar... Esse país tá tudo errado, cara. O Brasil, ele tá... Assim, ele é um... Ele é um caminhão de pamonha, aqueles carros de pamonha, pamonhas que ficam passando na ladeira, sem motorista, e a gente vai todo se empamonhar. E por que eu falei de pamonha? Porque é ridículo, né? O Brasil, a queda do Brasil, ela é óbvia, ela é vertiginosa, a situação do Brasil é desesperadora, mas ao mesmo tempo ela é ridícula. Ela é tudo muito ridículo. Assim, um sujeito desse ficar falando dessas elucubrações, querendo fazer um discurso agora sobre guerra de classe. No fundo ele assim, eu vou pegar os poderosos, os grupos internacionais, mas o pequeno eu sou a favor. Porque se você for ladrão e pobre eu gosto, se você for ladrão e rico eu não gosto. Pode se fuder, Lula. Vamos colocar aqui. O maior amigo dos ladrões ricos do Brasil é você. A Operação Lava Jato pegou seu conluio com os grandes ladrões ricos do Brasil. Tô errado? Foi isso que pegou. Você tá falando desses caras aí? Agora saiu uma notícia, saiu até meme no MBL. O Dias Toffoli perdoou tudo lá da Odebrecht. Então como é que funciona? A Odebrecht opera em outros países, a Odebrecht era uma Orcrim, vamos colocar aqui. A Odebrecht, ela tinha lista para repassar as propinas lá para os políticos ligados a ela. A Odebrecht, dinheiro desviado era água, era mato lá para eles. E aí ela não é uma dessas organizações que você fala. Eles são seus amigos, frequentam tua casa, você toma sua cachaçinha. Nem a cachaça, você toma agora de tomar aquele whisky Suntory lá com eles. Né? Um whisky japonês, whiskies premiados e tal. Então como é que é o Lula? Por que nada sai... Assim, onde fica? É óbvio que o Lula é a favor da impunidade. É óbvio que o governo Lula não vai fazer nada para combater essas grandes organizações. Que são inclusive aliados políticas de conveniência. Óbvio que isso aqui é sobre leniência com o pequeno criminoso, que vai se sentir autorizado a continuar roubando por aí. É algo similar, eu sei que eu tô fazendo um paralelismo que não é perfeito, mas é similar às legislações que começaram a passar na Califórnia e em outros lugares nos Estados Unidos, descriminalizando, vamos dizer, o pequeno furto. Você vai numa loja, eu roubei aqui um perfume, eu roubei aqui uma comida. O que aconteceu? Começaram a roubar em sérios lugares. Não vai ser preso. Você não é preso. Não, porque você prender a pessoa... E eu vi essas argumentações. Você prender a pessoa por conta disso é racismo. É racismo. George Floyd, não sei o que, racismo. Entendi. Os Estados Unidos está indo por esse caminho, né? Caminho horrendo. E o Brasil, que sem passar essa lei já é esse caos. A gente viu outro dia os chocolates, a galera roubando chocolate ali e tal. Agora tá autorizado. É um negócio horrível, cara. Eu achei engraçado ele falar do vivo ou morto ali, do cartaz de procurado, porque isso relembra o Velho Oeste, né? Eu vim aqui rapidinho, Renan Santos, eu fiz uma pesquisa de quão violento era o Velho Oeste e a taxa de assassinato. E tem alguns números, eu peguei aqui, por exemplo, Dodge City, que era a capital mais violenta. Eu fiz uma regra de 3 aqui, para cada 100 mil habitantes a taxa era 32,7. 32,7 assassinatos para cada 100 mil habitantes. No Brasil, foi 47 mil. Isso na pior deles, né? Na pior deles. E aqui você falando da média brasileira. Porque se a gente for pegar a média, por exemplo, dos estados governados pelos aliados do Lula, aí estoura, né? Aí fica complicado. Né, seu Júlio? Aí você complicou minha vida. O Brasil é mais perigoso que o Velho Oeste, cara. Não, mas bem mais. Até porque, assim, o Velho Oeste tinha esses duelos, tinha os banditismos e tal, mas, cara, ainda era uma sociedade baseada em confiança. Vocês sabem o que era aquela sociedade? Era basicamente uma sociedade de alemães e anglo-saxões, com algumas populações locais hispânicas que... Os Quaker também. Teve Quaker. Mas uma boa parte dessa galera era do norte da Europa, construindo suas comunidades também religiosas, também baseadas em confiança. E, obviamente, com grupos de banditismo, as oportunidades ligadas ao ouro e tal. Então tinha banditismo, tinha tiroteio, tinha tudo aquilo. Mas não é um Brasil em situação normal, né? A gente fala, vai virar um faroeste. Que dera o Brasil virasse um faroeste.
Quem dera. O quê? Vai diminuir a criminalidade, então? É não, isso? assim, ó, o Brasil vai virar um faroeste. Você vai diminuir a criminalidade, você vai ter uma sociedade baseada em confiança. E em 100 anos depois você vai ter o Vale do Silício ou mesmo Texas hoje, que tem boa parte das grandes empresas americanas, hein? E trens. Uau. E trens. A gente vai ter trem. Esgoto. Simplesmente esgoto. Eles já têm lá. Então quem dera, né? Bom, já que a gente já entrou nesse assunto, vamos ver. Você viu que antes o Flávio Dino tinha comentado também, né? Cadê? Quero ver o Dino, quero ver o... O Dino também comentou sobre segurança pública. Só que foi ontem. Por isso que a gente ia reagir ontem a isso, mas a gente não conseguiu fazer live ontem. Cadê? Ah, não, eu peguei a errada. É o Lewandowski. Vamos ver o que ele falou sobre o encarceramento. Soluções fáceis para tais problemas. Não basta, como querem alguns, exacerbar as penas previstas na legislação criminal, que já se mostram bastante severas. Bastante severas! Que bastante severas. Nossas penas são brandas. Nós temos uma das coisas mais horríveis do mundo, que é aquele negócio da progressão da pena. O cara cumpre só um pedaço das penas. E mais, você vai falar da efetividade do cumprimento da pena. E mais, você vai falar do processo penal. E mais, você vai falar da incapacidade do inquérito em resolver os assuntos. Vamos lá. Promover o encarceramento em massa de delinquentes, mesmo naqueles de menor potencial ofensivo. Também não adianta dificultar a progressão do regime prisional dos detentos, do fechado para o semiaberto e depois para o aberto, que constitui um importante instrumento de ressocialização. Ressocialização! Isso aqui parece que o George Orwell, parece 1984. Morreu agora policial, morreu um monte de gente com as saidinhas de fim de ano. Tiveram as saidinhas. Tem o pessoal que vai na progressão. O que eles fazem? Voltam pra rua e voltam a cometer crime. E aí esse cara, não, é um importante instrumento de associação. Papo furado, cara. Fora que você tá dando um estímulo, olha assim, ó. Você cometeu um crime, logo mais você já tá na rua, você tá ressocializado. Cara, esses caras estão indo na contramão de tudo. De absolutamente tudo. Vocês estão entendendo a importância dessa viagem pra El Salvador que o Renato, o Costenaro e o Orlando estão fazendo? A gente vai trazer imagens assim, ó, é possível fazer uma coisa completamente diferente disso. Isso aqui que a gente tá fazendo é suicídio, é loucura, é suicídio. Esse cara só tem essa opinião porque ele é multimilionário e anda com um monte de seguranças. É só isso. Porque não fosse isso, esse cara tava desesperado na rua igual qualquer pessoa normal. Se ele fosse a mãe da Amanda que tava lá com a boca amordaçada, amarrada na própria casa, à mercê de um bando de vagabundo armado que ficavam revirando as coisas da casa dela, ele não tava pensando assim. Ai, vamos ressocializar. Vamos lá. As medidas, se levadas a efeito, só aumentariam a tensão nos estabelecimentos prisionais e ampliariam o número de recrutados para as organizações Preste atenção, criminosas. como isso aqui é um argumento profundamente falacioso. A incapacidade que o Estado brasileiro tem hoje de administrar o sistema prisional e permitir que essas facções criminosas realmente administrem de fato as pessoas lá dentro, cometam crimes e tratem o criminoso como um recrutado, ou como um recruta, melhor, é uma realidade dada, posto que o Estado é incapaz de se auto-administrar. Existem algumas prisões, aqui no Brasil mesmo, que conseguem fazer isso. Existem países como El Salvador, que tem um sistema prisional muito sério, que está conseguindo prender e não tem facção nenhuma pulando e brincando. A real é a seguinte, o Brasil administra mal o seu sistema prisional, assim como administra mal a educação. O que ele tá falando é o seguinte, ó, como a gente administra mal o sistema prisional, então não vamos prender tanto e vamos soltar os caras. O que significaria assim, ó, como o Brasil administra mal a educação, então nem deixa as crianças ficarem na sala de aula, deixa elas na rua, elas vão aprender nas ruas como falar e tal. É isso. Por que não serve pra educação essa mesma argumentação tosca que esse cara tá fazendo? E o que eu fico chateado é que esse cara foi meu professor, cara, eu considerava ele um bom professor. Será que eu era muito burro quando eu tinha 20 anos? Eis a pergunta, com 19 anos, eis a pergunta. Acho que eu era assim. Penso que, para arrostar essas dificuldades, os caminhos já trilhados pelo meu antecessor, ministro Flávio Dino, revelam-se bastante promissores. Para enfrentar eficazmente o crime organizado que vem se ramificando por todo o país, é preciso aprofundar as alianças com estados e municípios que constitucionalmente, isso é importante, constitucionalmente
detém a responsabilidade primária pela segurança pública nas respectivas jurisdições. É preciso superar a fragmentação federativa e estabelecer um esforço nacional conjunto para neutralizar as lideranças das organizações criminosas e confiscar os seus ativos, porque elas não podem sobreviver sem recursos para custear os seus soldados e as suas operações. Olha, cara, eu vou falar o que eu acho, tá? Eu acho que esse aí é um ex-ministro do STF que assumiu o Ministério da Justiça. No evento dele ali, se você voltasse uns 15 segundos, você ia perceber que tava o Barroso e outros ministros do STF sentados, participando de um evento do Poder Executivo para atacar a segurança pública, mostrando que, assim, que a relação entre executivo e judiciário, ela nem dá pra falar que é uma relação mais, já é uma simbiose total e completa. E que eles têm um plano. Qual o plano que esses caras têm pra segurança? Eu não sei dizer qual é o plano. Eu sei que há um plano, e esse plano aparentemente me passa numa intervenção, numa interferência grande dessa união judiciário com o poder executivo nos governos estaduais para controlar as polícias estaduais. Eu acho que isso aqui é tudo uma desculpa para controlar as polícias estaduais, porque eles ficaram com muito medo do que aconteceu ali com o Bolsonaro, que tinha, vamos dizer, um grande apoio nas polícias, e eles acham que as polícias podem ser um problema mais para frente. Portanto, eles querem, isso aqui é um meio de tentar controlar as polícias. Tudo que eles vêm falando é uso de inteligência para enfrentar isso, aquilo, uma legislação bem leniente no crime, assim, indo de maneira absolutamente contrária a boas práticas que realmente funcionam. E aí, falando, não, vamos aqui atuar. Eu sei o que está acontecendo. Esses caras estão querendo interferir na autonomia dos estados, na autonomia dos municípios. Esses caras querem controlar as polícias, porque esses caras, o poder deles termina no voto e outros no mandato dele de ministro, né? No fim do dia, o poder, quem controla as armas, são os governadores com as polícias e as forças armadas. As forças armadas respondem ao presidente. Eu tenho certeza que as forças armadas não respondem ao Lula. Vocês entendem o que eu tô falando. E quando o Bolsonaro quis usar eles para coisas não republicanas, eles não responderam. Me parece que esse grupo que tá no poder, ele tá tentando construir suas primeiras amarrações de poder fático, entendeu? Poder, isso aqui, ó. Eu não caio nessa conversa que eles estão preocupados com segurança pública. Eles não estão preocupados com segurança pública. Eles não ligam pra segurança pública. Não ligam, esse cara não dá uma mínima.